Sermão do Monte, capítulo 59, parte 3. As provas e os testes da fé. Existem determinados acontecimentos na vida que são simplesmente inevitáveis. Por mais que tentemos evadir-nos deles, teremos de enfrentá-los até o fim. É exatamente difícil para aqueles que são jovens, cheios de saúde e de vigor, imaginarem-se pessoas idosas que sentem dificuldade até para se movimentarem de um aposento para outro, ou mesmo de uma cadeira para outra. Porém, esse é o tipo de coisa que realmente acaba acontecendo. A idade avançada, a saúde e o vigor físico abalado e as enfermidades surgem em cena. Essas coisas, conforme nosso Senhor demonstrou aqui, são inevitáveis. E, quando elas aparecem, então somos testados. Não é pequena a prova de quem é forçado a passar semanas ou mesmo meses em um mesmo aposento. Isso testa a qualquer indivíduo até aos próprios fundamentos da vida. A chuva, pois, cobre aquelas coisas dessa natureza, incluindo aquelas provações que nos sondam e testam até as maiores profundezas da alma. Porém, não foram somente as chuvas que começaram a cair. Segundo nos mostrou o Senhor Jesus, a enchente subiu e bateu com força contra aquela casa. Sempre gosto de pensar que essa inundação representa o mundo de maneira geral, utilizando-se esse vocábulo em seu sentido bíblico, isto é, como um símbolo da atitude mundana, da qualidade mundana de vida. Quer gostemos disso, quer não, e sem importar se somos crentes verdadeiros ou falsos, o mundo acaba batendo contra essa nossa casa, chocando-se com toda a força de suas águas. Todos nós temos dificuldades para enfrentar o mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Tão certamente como levantamos a nossa construção neste mundo, o que, na realidade, todos estamos fazendo, o próprio mundo virá atestá-la e prová-la. O mundanismo, em sua sutileza, penetra em tudo, por toda parte. Algumas vezes, essa força inundante manifesta-se com grande ímpeto, mas, noutras ocasiões, consegue o mesmo efeito danificador, inundando tudo silenciosamente, sem que nada possamos observar e sem que de nada suspeitemos. Literalmente falando, as formas que isso pode assumir não conhecem limites. Todos sabemos bem o que isso significa. Algumas vezes somos atacados mediante o fascínio de algo que nos atrai e que apela para os nossos instintos, e assim essa inundação pinta um quadro atrativo a fim de nos enfeitiçar. Em outras oportunidades, essa inundação manifesta-se na forma de perseguições. O mundo não se importa muito acerca do método que terá de empregar, afinal de contas, contanto que alcance o seu objetivo. Se por acaso puder fascinar-nos e afastar-nos de Jesus Cristo e da Igreja, assim o fará. Todavia, se esse fascínio vier a fracassar, então o mundo haverá de rilhar os dentes e experimentará perseguir-nos,
Ambas as maneiras nos testam e uma é tão sutil quanto a outra. Transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa. Todos nós sabemos o que significa sentir a nossa casa quase estremecer em certas ocasiões. Não é tanto que o crente pretenda abandonar a sua fé, mas é que o poder do mundo pode manifestar-se com tal intensidade que o crente se pergunta em certas oportunidades se o seu alicerce poderá continuar aguentando firme. O crente possui uma admirável fé em Cristo enquanto é jovem, mas talvez quando ele chegar à meia-idade começará a pensar em seu futuro, em sua carreira e em toda a sua situação na vida. E então começará a hesitar e a indagar quanto ao seu futuro. O lento processo descendente da idade começa a atuar e então tem início uma espécie de lassidão. É o mundo que se joga violentamente contra a casa, testando-a e submetendo-a a provas. Além disso, cumpre-nos considerar o vento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Que queria o Senhor Jesus que entendêssemos quando usou essas palavras, sopraram os ventos? Inclino-me por concordar com aqueles que interpretam esses ventos como ataques bem definidos de Satanás. O diabo dispõe de muitas maneiras diferentes para tratar conosco. De conformidade com a palavra de Deus, Satanás pode transformar-se em anjo de luz e citar as Escrituras. Ele pode tentar-nos por intermédio do mundo. Todavia, por outras vezes, ele nos ataca diretamente. Ele pode lançar dúvidas e negações contra nós. Ele nos bombardeia com pensamentos imundos, malignos e até mesmo blasfemos. Se você ler as vidas de homens piedosos do passado, descobrirá que foram sujeitos a esse tipo de ataque. O diabo lança ataques violentíssimos, procurando derrubar a nossa casa, por assim dizer. E os santos, através dos séculos, têm sofrido por causa do poder desses ataques. Talvez você tenha conhecido homens bons, vítimas desses ataques satânicos, crentes excelentes que vivem vidas excelentes. E então, em algum ponto de suas vidas, antes do fim, talvez já em seu leito de morte, eles passam por algum tremendo período de trevas, quando o diabo os está atacando violentamente. Na verdade, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Em Efésios 6, Paulo ensina que a única maneira de resistirmos consiste em nos prepararmos com toda a armadura de Deus. E, no presente trecho bíblico, nosso Senhor disse a mesma coisa, afirmando que coisa nenhuma, exceto um sólido alicerce, será capaz de manter de pé a nossa casa. Essas condições sucedem em todos nós, mas, finalmente, como é natural, certo e inevitável, aproxima-se de nós a própria morte. Alguns crentes têm de suportar a chuva, outros a inundação e ainda outros o vento que sopra tempestuoso. Mas todos somos forçados a enfrentar o fato da morte.